Olá, pessoal. O professor Tiago repete, como sempre, que os direitos autorais eles são reservados ao professor e nós estamos fazendo esta gravação como uma atividade extra classe. Vejam que nós temos que dar uma finalização para a nossa matéria bens jurídicos e esse é o propósito do professor neste momento. Então, vocês acompanham, como sempre, aqui ao lado, a nossa apresentação no PowerPoint. Vamos lá, então. A nossa matéria, como disse, trata sobre bens jurídicos e o professor rapidamente vai buscar as pertenças e as partes integrantes. Vejam que vocês estão estudando os bens reciprocamente considerados e aqui a ideia é, nós temos um bem que se porta, que aparece como bem principal, e nós temos um outro bem ou outros bens que se portam ou que aparecem como bens acessórios e por isso a vida a vida do bem acessório sempre vai estar linkada com a vida do bem principal. Vamos lá então. O que nós vimos na última aula? Nós vimos os bens acessórios tratados como frutos e como produtos. Ambos, frutos e produtos, saem do bem principal e a partir disso nós temos que fazer uma distinção. Os frutos, eles são utilidades renováveis, as macieiras todo ano produzirão maçãs de novo, então isso é a ideia de fruto, e vocês não podem esquecer do nosso direito civil. Os rendimentos são chamados em direito civil de frutos civis. Estão aí exemplificados os aluguéis que o proprietário cobra ao alugar o imóvel, estão aí os juros que o credor cobra ao emprestar dinheiro, estão aí os dividendos que as pessoas jurídicas de direito privado, as sociedades, distribuem entre os associados, entre os sócios, quando a atividade é lucrativa. Se há lucro, a sociedade distribui entre os sócios os dividendos. Depois vimos que os produtos, eles não se renovam, eles vão se esgotar junto ao bem principal. E aí nós temos todos os minerais. Como exemplo principal, nós tratamos a extração da pepita de ouro em uma mina de ouro. Temos o solo como bem principal e a pepita que está na mão do minerador, a pepita é o bem acessório. Ela foi retirada do solo. A doutrina vai enfatizar que os produtos, eles depois vão adquirir uma característica própria e independente. Então, quando o ouro for trabalhado industrialmente e virar um relógio de ouro, aí sim nós vamos tratar o relógio como um bem principal. Mas aquela ideia da mina de ouro, ela se mantém. O ouro, ele é algo escasso na natureza e então nós não vamos trabalhar os produtos como algo que se renove. O ouro extraído, ele não volta a se renovar lá na fonte, lá na mina, lá no solo. Dito isso, pessoal, o professor já passa de plano para a nossa matéria de hoje, pertenças e partes integrantes. O que é que a doutrina enfatiza sobre as pertenças? São bens destinados a servir um outro bem principal por vontade ou trabalho intelectual do proprietário. O exemplo pode ser a mobília de uma casa. Quando a gente olha para a casa vazia, ninguém mora nela ainda. Ou quando a gente olha para o apartamento vazio, ninguém mora nele ainda, nós vamos ver que ali não há condições adequadas de habitação. O que nós precisaremos por vontade ou trabalho intelectual nosso enquanto seres humanos? Nós precisaremos acomodar toda a mobília. Na sala, então, vão sofás e estantes, tapetes. Nos quartos vão camas, armários. Na cozinha vão os balcões e a pia, fogão. Vejam que a gente acomoda uma série de móveis
e isso traz utilidade, isso melhora a utilização do bem principal. Então, aqui o exemplo que está dado é o piano em um conservatório musical. Mas levem essa ideia, toda a nossa mobília que guarnece a residência, que guarnece as nossas casas, toda essa mobília pode ser tratada como exemplo de pertença. Um armário é um exemplo de pertença, uma cama, um sofá, um fogão, todos são exemplos de pertença. Estão, por óbvio, na condição de bem acessório. De outro lado, nós chegamos nas partes integrantes. São bens acessórios que estão unidos ao bem principal, formando com este um todo independente. Não tem existência própria, mesmo mantendo sua integridade. Vejam aqui que a parte integrante integra o bem principal. Eu tenho como exemplo dado pela doutrina a lente de uma câmera fotográfica. Só a lente tem vida própria e utilidade? Somente a lente não. Mas quando a lente integra o todo e forma com um todo algo perfeito, nós teremos uma câmera fotográfica que fará a sua finalidade, que dará finalidade para o bem principal. Então, a lente é uma parte que integra, e nós vamos ver que vários outros exemplos podem ser dados, como o motor em um veículo, o motor é parte que integra, como o rodado em um veículo, as rodas do veículo são partes que integram, e nós vamos ter essa compreensão para diferenciar de pertença. Pertença, a gente guarda o exemplo da mobília da casa ou do apartamento. E a parte integrante é uma parte embutida, é uma parte que efetivamente integra o todo como uma peça-chave do bem principal. Pode ser o ponteiro ou podem ser os ponteiros do relógio, por exemplo. Vejam que ele é uma partezinha que integra, e se nós não tivéssemos os ponteiros nos relógios, nós não teríamos como fazer a leitura da hora no relógio referido. Dito isso, nós vamos ao artigo 93, de onde nós paramos. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, então estamos excluindo partes integrantes, ou o bem é pertença, ou ele é parte integrante. Nós não temos como considerar um bem como pertença e como parte integrante. E aqui, então, as pertenças, por óbvio, excluem as partes integrantes. E as pertenças têm como conceito legal que se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro bem. O exemplo característico está dado. Quando a gente olha a casa vazia, habitável ela não é. Mas a gente começa a enchê-la de pertenças. Sofás, camas, fogão, balcões, armários. A gente começa a enchê-las de pertenças para que elas fiquem melhores de uso, melhores quanto ao que nós vamos precisar para a acomodação. Chego agora no artigo 94. Esse importantíssimo, porque ele, para a parte da doutrina, vai, de certa forma, permitir a aplicação da teoria da gravitação jurídica. Teoria da gravitação jurídica, que significa o bem acessório, como regra geral, segue o bem principal. Pois bem, eu primeiro vou ler o artigo 94, vocês me permitam isso, e depois o professor explica o artigo 94. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças. O que é exemplo de pertença? A mobília da casa, a mobília do apartamento. Não abrangem pertenças. Então, eu negocio a casa sem, por óbvio, negociar a mobília. A mobília não integra, como regra geral para o artigo 94, a mobília não integra a negociação do bem principal, a casa. Ok?
Ok. Vírgula. Salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade ou das circunstâncias do caso. Ou seja, a lei pode dizer que a pertença deve ser vendida junto com o bem principal. O contrato, manifestação das partes, manifestação de vontade. O contrato de compra e venda da casa pode referir em uma das cláusulas que o bem principal está sendo vendido em conjunto com as pertenças ou das circunstâncias do caso. E é aqui que, nas circunstâncias do caso, a doutrina vai bater em uma distinção. Parte da doutrina, entre esses doutrinadores está o professor Flávio Tartucci, que nós adotamos como ponto comum de discussão o livro do professor Flávio Tartucci, e essas circunstâncias do caso permitiram que a doutrina evoluísse para raciocinar. As pertenças, elas vão admitir uma dupla conceituação. Elas poderão ser pertenças essenciais ou poderão ser pertenças não essenciais. E aí, essa doutrina que divide as pertenças em pertenças essenciais e não essenciais, vai dizer que a regra do artigo 94, na primeira parte, só vale para as pertenças não essenciais. E eu vou ler agora de novo, para que vocês entendam a regra do 94, na visão do professor Flávio Tartucci e de outros tantos que conceituam pertenças não essenciais. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças não essenciais. E continuo no exemplo da casa com sua mobília. Se eu vendo a casa, bem imóvel com matrícula no registro de imóveis, e o contrato de compra e venda nada diz no sentido de que eu estou vendendo junto à mobília, isso significa, no silêncio do contrato, que eu não estou vendendo a mobília conjuntamente com a casa residencial. Eu vou tirar toda a minha mobília e entrego as chaves para o comprador, que pagou o preço, entrego as chaves com a casa vazia. Então, os doutrinadores que dividem em pertenças essenciais e não essenciais, eles vão dizer que o artigo 94, ele serve como uma luva para as pertenças não essenciais. Elas não estão ligadas essencialmente a uma atividade, é isso que quer dizer. Então, vender a casa é vender apenas a casa. Se eu estiver vendendo a casa com a mobília, o contrato de compra e venda precisará dizer a casa e as mobílias e relacionar toda a mobília que está sendo vendida. Ok? Ok. O 94 se aplica para as pertenças não essenciais, na visão de boa parte da doutrina e na visão do professor Flávio Tartucci. Agora eu preciso dar a outra explicação, aquela que diz respeito às pertenças essenciais. Pertenças essenciais essas que estão vinculadas a uma determinada atividade. Atividade que pode ser, sim, comercial ou econômica. Vejam agora o exemplo da pertença essencial e o mesmo assunto virando contrato omisso quanto às pertenças. Vamos lá. Agora o objetivo não é mais a venda da casa residencial. Agora o objetivo é a venda de uma escola de música. E eu vou vender a escola de música e no contrato de compra e venda nada diz a respeito das pertenças. E quando eu chego dentro da sala de músicas, da escola de músicas, da sala onde a escola de músicas funciona, eu vejo que dentro da escola de músicas existem vários equipamentos musicais, entre eles piano. Tem um piano para quem quiser aprender piano, tem violões, tem bateria, tem
uma série de instrumentos musicais. E aí a pergunta é: eu vendi a escola de música e no nosso contrato de compra e venda omitimos qualquer expressão a respeito das pertenças essenciais, nesse caso, porque vinculadas à atividade da escola de música, nós omitimos no contrato referência às pertenças. Ler o contrato se lê que a gente vendeu a escola de música com a sala comercial, enfim, mas nenhuma linha, nenhuma cláusula falando a respeito das pertenças. Sim, porque se tivesse uma cláusula falando das pertenças, o problema estaria resolvido. Se dissesse o contrato, as pertenças não estão incluídas, as pertenças não estariam incluídas. Pelo contrário, se dissesse o contrato, as pertenças estão incluídas, a gente incluiria as pertenças. Aqui eu falo da omissão do contrato de compra e venda. A gente lê o contrato e não consegue enxergar nenhuma cláusula dizendo que as pertenças estão sendo vendidas junto ou que as pertenças não estão sendo vendidas junto. E aí vem a doutrina. Para aqueles que dividem as pertenças em essenciais e não essenciais, o desfecho é diferente da casa residencial. Na casa residencial, a mobília é pertença não essencial. Na casa residencial, eu vendo a casa com omissão no contrato sobre as pertenças, isso significará aplicação do artigo 94. O negócio que diz respeito ao bem principal não abrange a pertença não essencial. Mas aqui, na escola de música, quando o assunto vira pertença essencial, os pianos, os equipamentos, instrumentos musicais, eles são vinculados à atividade de ensino de música. Eles têm importância para uma escola de música. E a doutrina vai dizer assim: aqui nas pertenças essenciais, nós não aplicamos o artigo 94. Nós vamos aplicar a teoria da gravitação jurídica. E eu volto lá, vamos voltar, vale a pena. Teoria da gravitação jurídica, olhem ali, segundo a qual o acessório, em regra, segue o bem principal. Dito isso, eu vou sinalizar o desfecho desta situação. E ela significa que vender a escola de música, na omissão do contrato quanto às pertenças, se está vendendo junto todos os instrumentos musicais. Se está vendendo junto o piano, os violões, as baterias, enfim, todos os equipamentos musicais e instrumentos musicais da escola de música. Então, se cair na sua prova a doutrina que nós estamos adotando do Flávio Tartucci, vocês digam: vender a casa residencial na omissão do contrato quanto às pertenças significa que a mobília não está sendo vendida junto. Aplicação estreita, aplicação restrita da regra do artigo 94. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças não essenciais. De outro lado, se cair na sua prova a ciência, o estudo das pertenças essenciais, vocês dirão: a venda da escola de música, na omissão do contrato, incluirá a venda das pertenças essenciais, como o piano que porventura esteja dentro da escola de música. Para as pertenças essenciais, nós não aplicamos o artigo 94 do Código Civil e nós vamos aplicar puramente a teoria da gravitação jurídica, segundo a qual o bem acessório segue o bem principal. Vender a escola de música é vender, sim, o piano que está dentro da escola de música.
Vender a casa residencial não significa, de outro lado, vender o piano que está dentro da casa residencial. Vejam que a finalidade econômica da escola de música permite dizer: o piano na escola de música é pertença essencial. E o mesmo piano na minha sala residencial, nós vamos conseguir compreender que o piano em uma casa residencial, ele não está vinculado a uma atividade econômica específica e, portanto, o piano na residência é uma pertença não essencial. E nós vamos aplicar, daí sim, nas pertenças não essenciais, nós vamos aplicar a regrinha da parte primeira do artigo 94. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças não essenciais. Vamos agora dar uma olhada nas benfeitorias. Elas são introduzidas, segundo o professor Flávio Tartucci, elas são introduzidas no bem principal por quem não é o proprietário. Então, o resumo da ópera com um exemplo de saída. O inquilino não é proprietário da casa onde ele paga o aluguel para morar. Se ele não é proprietário da casa onde ele paga o aluguel para morar, todos os melhoramentos que ele faz, pagando para fazer esses melhoramentos, ele está fazendo em imóvel de terceiro. Então, vou repetir. Benfeitorias são aquelas feitas por um inquilino que gasta dinheiro reformando, organizando, melhorando o bem no qual ele habita, pagando aluguel. Vamos lá ao artigo 96, que vai dizer a noção de 3 espécies de benfeitorias, que são melhoramentos feitos no imóvel, feitos no móvel, feitos no bem principal, por quem não é proprietário do bem principal. Artigo 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, de mero luxo, ou podem ser úteis, ou podem ser necessárias. E o mesmo artigo 96 explica: são voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. Parágrafo 2º. São benfeitorias úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem. São necessárias as benfeitorias que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. Então, tem por finalidade conservação ou evitar que se deteriorem. Agora, pessoal, antes de passar adiante para as acessões, que o professor rapidamente vai falar, eu só preciso fazer o exemplo das benfeitorias. Eu já disse, o inquilino, quando melhora o bem onde ele mora, pagando aluguel, o inquilino ele não é proprietário do bem principal. E mesmo assim, às vezes, o inquilino coloca dinheiro para melhorar o bem principal, que é a casa onde ele mora. Quando a gente fala de benfeitorias, nós vamos, em direito civil, chamar a atenção de vocês no sentido de que as benfeitorias, elas podem admitir indenização e até direito de retenção pelas benfeitorias feitas. O que significa isso? Significa que o não proprietário que fez benfeitorias no bem que não era seu, ele pode ter o direito de cobrar o valor das benfeitorias que ele fez. Simples assim o professor explica, vocês depois entenderão melhor essas situações relativas às benfeitorias, à posse de boa-fé, à posse de má-fé, quando que as benfeitorias podem ser indenizadas, quando que elas não precisam ser indenizadas, mas a regra geral é que, se eu, inquilino, pago aluguel e não sou o proprietário do bem principal, a casa onde eu moro de aluguel, todo o investimento que eu fizer nesta casa será passível de indenização pelo proprietário, ou até mesmo de eu levantar as benfeitorias feitas, se isso for possível. Então, muitas vezes o proprietário vai ter que indenizar o inquilino que fez benfeitorias, e outras tantas vezes
o inquilino que não está sendo indenizado, ele poderá levantar as benfeitorias feitas e levá-las com ele, se isso for possível, se isso não for deteriorar, destruir uma parte do imóvel. Vamos lá, então. Eu vou usar, para exemplo final, para nós passarmos adiante das benfeitorias, eu vou usar o exemplo de uma piscina. E o raciocínio é: o inquilino que faz uma piscina nos fundos da casa que ele reside, e a casa não é sua, o terreno não é seu, ele paga aluguel. O inquilino que faz essa piscina está, na verdade, realizando uma benfeitoria voluptuária de mero deleite ou recreio, luxuosa, está trazendo luxo para o imóvel alugado, que ele atualmente está usando, mas que amanhã depois o proprietário poderá pedir de volta o bem, poderá cessar, fazer cessar o contrato de aluguel. Então, a piscina feita pelo inquilino nos fundos da casa alugada, exemplo de benfeitoria voluptuária. Agora eu trago a mesma piscina para um clube, para um clube recreativo. Então, nós vamos ver que a piscina feita por quem não é proprietário do terreno onde o clube se situa, um clube recreativo, que as pessoas possam ir lá. Quando se faz a piscina no clube recreativo, nós estamos diante de uma benfeitoria útil. E vejam, eu continuo tratando como se o proprietário do terreno não fosse o mesmo que está fazendo a piscina. Repito, benfeitorias são feitas por quem não é proprietário do bem principal. Então, vamos voltar ao exemplo. Quem não é proprietário do bem principal, mas que aluga o local ou arrenda o local, resolveu fazer uma piscina recreativa. Bom, para um ambiente que já era de lazer, fazer uma piscina não é algo útil, que facilita o uso do bem? E vocês vão ver, então, que esta piscina no clube recreativo, ela precisará ser tratada como benfeitoria útil, já não mais como benfeitoria voluptuária, que era aquela feita pelo inquilino na casa alugada. Então, a mesma obra, a mesma piscina, conforme as circunstâncias do caso, ela vai mudando de figura. E eu me mantenho na piscina. Vejam que agora eu estou indo para uma obra e nós estamos fazendo a piscina em uma academia que vai ensinar natação. Então, aqui nós vamos considerar que uma academia que oferece aulas de natação, ela sim, ao fazer uma piscina no prédio, obviamente que não é da academia, um prédio que seja alugado, mas esta academia, ao fazer a piscina de natação para oferecer aulas de natação e exercícios aquáticos, nós vamos já tratar esta situação como uma benfeitoria necessária. Repito, a piscina feita pelo inquilino na casa alugada é uma benfeitoria voluptuária, porque de mero luxo. A piscina feita em um clube recreativo, cujo terreno não seja do clube, ela pode ser tratada como uma benfeitoria útil, porque ela vai aumentar ou facilitar o uso do bem. E a mesma piscina feita em uma academia de natação, nós vamos tratá-la como uma benfeitoria necessária, na medida em que a academia ela oferece serviços de natação. Agora eu saio do exemplo da piscina e digo coisas mais palpáveis. Quando se faz o conserto de um telhado que estragou com o temporal e esse conserto é feito pelo inquilino, isso é uma benfeitoria necessária. E, por óbvio, o proprietário vai indenizar o inquilino pelo gasto com o conserto no telhado. Então, os exemplos de benfeitorias necessárias estão vinculados a consertos necessários no imóvel.
desde um telhado que se conserta até uma parede que se conserta ou se pinta. Já as úteis, elas não têm essa necessidade toda de conservação. As úteis visam dar facilidade. E aí a doutrina também usa exemplos como fixar grades nas janelas. Fixação de grades nas janelas pode ser tratado como uma benfeitoria útil. Mas vejam bem, se nós estivermos em uma cidade muito violenta, com muitos assaltos, já poderemos sim levar o exemplo das grades nas janelas como uma benfeitoria necessária. Com isso, o professor encerra a aula sobre benfeitorias e vou falar um pouquinho sobre as acessões. As acessões, elas podem decorrer, e vocês vão ver isso depois no direito das coisas. Elas podem decorrer da natureza, então os rios, eles podem secar, vamos dizer assim, se chama no direito civil de abandono de alveo, e os proprietários vão ocupar a área onde passava o rio. Isso é admitido em direito civil. A formação de ilhas, quando acúmulos de terra e areia vão parando, se formando no meio do rio, essa ilha também é tratada no direito civil e se estabelece direito de propriedade sobre ela. Os mesmos proprietários marginais ali do rio, que estão à margem do rio, vão ter o seu domínio sobre a ilha formada. Vamos falar também de avulsão e aluvião, que é esse mesmo acúmulo de terra que sai de um lugar e se desloca e vai para outro lugar no rio e vai ocasionalmente aumentar tamanhos de propriedade ou até diminuir tamanhos de propriedade conforme for a erosão ou conforme for o acúmulo de resíduos em um imóvel e em outro imóvel. Vocês vão aprender lá no direito das coisas que essas acessões, elas podem ocorrer por força da natureza, por força das águas, por força da chuva, por força da seca ou ausência de água, quando um rio vem a secar e abandonar o seu alveo. Agora eu falo do mais importante. As acessões poderão também ser humanas, partindo do ideal humano, da vontade humana. E aí nós vamos falar de construções e plantações. Quando nós temos o solo como principal exemplo de bem imóvel, e quando nós falamos dele como bem principal por excelência, nós vamos dizer que sobre o solo, tudo o que se edificar ou tudo o que se plantar será uma acessão humana. E não é à toa que a gente vai tratar o solo como imóvel e tudo o que adere ao solo também será considerado imóvel em decorrência disso. As árvores que crescem no solo são bens imóveis. As plantações, enquanto não colhidas, são bens imóveis, como o solo é, assim como as construções. Vou construir uma casa, um edifício ou qualquer prédio comercial, a construção adere ao solo e ela é uma acessão humana. Só uma advertência rápida aqui. E aí eu chego efetivamente naquilo onde eu quero, naquela parte onde eu quero falar especificamente sobre os bens públicos. E se a gente estuda bens públicos, nós vamos dar uma olhadinha nos bens particulares. Por quê? Porque tudo aquilo que não é bem público, tudo aquilo que não está nominado como propriedade da União, não está nominado como propriedade dos Estados Federados, não está nominado como propriedade dos municípios ou das empresas estatais, nós teremos, em decorrência disso, a ideia de que serão bens particulares. O que é bem público está registrado nos órgãos públicos como de domínio do Estado, como de domínio da União, dos estados, dos municípios ou das empresas estatais. O restante, o que sobrar, é, por óbvio, bem particular. Nós vamos dar uma analisada nesta classificação. Quanto ao titular do domínio ou da propriedade,
nós teremos os bens públicos ou do Estado, aqueles que pertencem às pessoas jurídicas de direito público interno. União, estados, municípios, Distrito Federal. Então, aqui nós temos o ideal de bens públicos, porque pertencem às pessoas jurídicas de direito público interno. Não está exemplificado ali, mas as empresas estatais, elas também têm o ideal de possuir patrimônio público. Item 3.1.2, bens privados ou particulares. Os que pertencem às demais pessoas, podem ser pessoas naturais ou jurídicas de direito privado. Então, os demais bens que não se enquadrarem como bens públicos, eles serão, por consequência, tratados como bens particulares. Uma diferença boa está aqui ao vermos a questão do uso capião. No uso capião de bem particular, o processo tramita para analisar os requisitos da uso capião e ver se é caso de deferir a aquisição da propriedade pelo possuidor ou não. Quando a gente chega para uso capir bem público, aí a discussão é muito mais delicada, porque a regra geral é de que bem público não pode ser adquirido por uso capião, embora alguns tribunais e alguns julgamentos já demonstrem que o Estado também precisa cuidar da função social da propriedade, e que se um bem público não está a cumprir a função social da propriedade, que esse bem público, então, poderia estar à mercê de um possuidor que depois viesse a adquirir a propriedade desse bem público por uso capião. Mas a regra geral, os bens públicos não vão admitir aquisição por uso capião. Artigo 98, o primeiro que trata de bens públicos no Código Civil. Vejam que o Código Civil é uma lei que trata do direito privado, mas em muitas passagens o Código Civil se ocupa de falar do direito público. Assim ele faz nos artigos 40, 41, 42, 43, quando ele fala das pessoas jurídicas de direito público interno e externo e sua responsabilidade civil. Assim ele faz no artigo 75, quando ele fala do domicílio da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E assim o Código Civil também faz ao falar de bens públicos no artigo 98 até o 103. Então a regra do artigo 98 fala de bens públicos, embora a maioria das suas regras ele esteja direcionado, esse Código Civil esteja direcionado às matérias de direito privado. Vamos ao artigo 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Então, aqui está a regra geral. O que é público, o que não está no domínio público e que não está registrado como de domínio de propriedade pública, ele vai, consequentemente, ficar para o domínio ou propriedade particular. É essa a regra do artigo 98 e não vamos esquecer disso jamais. Os bens públicos da União, inclusive, eles têm um registro na Secretaria de Patrimônio da União, SPU. Lá na Secretaria de Patrimônio da União, estão relacionados, só para dar um exemplo a vocês, estão relacionados todos os bens, estão catalogados todos os bens pertencentes à União Federal. Mais que isso, chegamos no artigo 99 para subclassificar os bens públicos. São bens públicos, segundo o artigo 99, e esse rol, ele pela doutrina, é meramente exemplificativo. Os bens de uso comum do povo, e ele já exemplifica. O que são bens de uso comum do povo, que o povo pode usar sem maiores delongas, sem restrições? Os rios, os mares, as estradas, as ruas e as praças. Repito, o rol do 99 é exemplificativo.
Não são só os rios, mares, estradas, ruas e praças. Podemos ter o ideal de que aqueles bens públicos que estão à disposição de todos, eles têm essa característica de bens de uso comum do povo. Inciso 2. Os bens de uso especial. Aqui a conversa muda de figura. O povo não tem acesso a eles? É lógico que tem, gurizada. O povo consegue chegar nos bens de uso especial. Entretanto, lá eles recorrerão para um atendimento. Chegarão em um balcão, serão atendidos por um funcionário. Não há aquele ideal de bem de uso comum do povo que eu vou entrando porta dentro como se o prédio não tivesse dono. Então, há uma restrição de uso nesses bens públicos de uso especial. O que o inciso 2 exemplifica? Tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, da administração estadual, da administração municipal, inclusive as autarquias e demais empresas públicas. Bueno, nós estamos falando de bem de uso especial para reafirmar. Esses bens de uso especial são os prédios onde funcionam os órgãos públicos. É a prefeitura? Lógico, o prédio da prefeitura. É o prédio do Palácio do Planalto, professor, aonde o presidente da República despacha e trabalha diariamente? Sim, o Palácio do Planalto. Ah, mas e no Poder Legislativo temos o Congresso Nacional, o prédio do Congresso Nacional também é bem público de uso especial? Sim, o prédio do Congresso Nacional também é bem público de uso especial. Todos os prédios públicos que abrigam o funcionamento da administração federal, estadual, municipal ou distrital, assim como das autarquias, como é o INSS, esses bens públicos de uso especial, eles terão restrição de acesso ao povo. Não é que se nega a entrada e acesso aos serviços, mas não se permite acesso a todo o prédio. Eu consigo chegar nos locais de atendimento, no saguão de atendimento onde funciona a autarquia chamada INSS, no saguão da prefeitura pedir informação e ser atendido e conduzido a um setor específico. Vejam que há uma restrição que nos bens de uso comum do povo não há. Eu chego na praça pública no centro da cidade e vejo lá que há um bem de uso comum do povo. Eu sento num lado da praça, no outro lado da praça, no meio da praça. Eu transito pela praça com amplo acesso a qualquer lugar da praça pública, inclusive banheiros, se houver banheiros na praça pública. Agora, eu não posso entender assim quando eu falo de bem de uso especial, o prédio da prefeitura, porque aí no prédio da prefeitura eu não tenho amplo acesso. Ah, eu vou entrando porta dentro e vou vasculhar aqui, ver o que esses funcionários públicos estão fazendo. Não, espera um pouquinho. Se o bem é de uso especial, alguma restrição existe em torno dele. Vamos chegar lá, vamos buscar atendimento no balcão, vamos ser educados ao tratar com servidores públicos que estão lá atendendo e vamos obter o serviço que a gente precisa. Bens de uso especial, os prédios onde funcionam os órgãos públicos da administração da União, da administração do Estado Federado, da administração do município, da administração do Distrito Federal, da administração das empresas estatais. Finalizo agora. O artigo 99 fala de um terceiro tipo, uma terceira espécie de bem público. Os bens dominicais, aqueles que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Ou seja, os bens dominicais, por exclusão, eles não são bens de uso comum do povo e eles não são bens de uso especial. Logicamente que eles pertencem à União, eles pertencem ao Estado da Federação, eles pertencem ao município. Não se está dizendo nada a respeito
ou contrariamente a isso. São bens públicos os bens dominicais. Entretanto, eles não têm afetação, eles não têm uma destinação pública na sua utilização. É um terreno que o município recebeu em pagamento de uma dívida tributária, é um imóvel que está lá, que a prefeitura utilizou, hoje não utiliza mais e o prédio está fechado. Vejam que há um desligamento da atividade pública que o órgão presta. Há um desligamento da atividade pública que a União presta. Há um desligamento, uma desvinculação da atividade pública que o Estado federado presta. E eles, então, são tratados como bens dominicais. Ainda são bens públicos? Sim, ainda são bens públicos, mas não estão sendo usados com finalidade pública. A finalidade deles é apenas de demonstrar que a União, Estado, município tem aquele patrimônio e que, portanto, o patrimônio municipal, estadual ou da União, ele é elevado em valor, ele cresce em valor, porque aquele bem tem valor econômico, mas eles não têm, os bens dominicais, uma finalidade pública. Então, aqui, pessoal, quando a gente fala de bens dominicais, é aqui que está a brecha e a possibilidade de venda do patrimônio da União. Vejam, então, que nós vamos tratar, a partir de agora, de um artigo do Código que fala que os bens públicos, eles não podem ser objeto de uso capião, e vamos tratar de um outro artigo do Código que fala que os bens públicos são inalienáveis, não podem ser alienados, salvo os dominicais, porque estão desafetados de uma finalidade pública ou de uma atividade pública. Então, eu diria, para falar de impossibilidade de alienação, eu não posso alienar bem de uso comum do povo. Eu não posso alienar bem de uso especial. E quando o professor fala eu não posso, eu estou me colocando na condição de gestor. Se vocês forem o prefeito, forem o governador ou forem o presidente da República, vocês se colocarão na condição de gestor. Então, os gestores públicos não podem vender ou alienar bens de uso comum do povo. Os gestores públicos não podem vender ou alienar bens de uso especial, mas, mediante o devido processo de licitação para ver quem é que paga o melhor preço, os gestores públicos poderão vender ou alienar os bens dominicais. E então ali é a brecha para o governante vender patrimônio público. Professor, mas um bem que era de uso comum do povo ou um bem de uso especial, ele pode ser transformado em bem dominical e, portanto, daí ele sendo desafetado, nós podemos vendê-lo? Claro que sim. Vejam o exemplo. A prefeitura tinha uma sede pequena e modesta, o prefeito municipal fez uma obra criando uma nova prefeitura e fez a mudança da prefeitura para um novo prédio. O prédio antigo continua sendo do município? Sim, mas ele passa por processo de desafetação e agora ele não tem mais finalidade pública. Ele é um prédio que pertence ao município? É um prédio que pertence ao município, mas como mero patrimônio, porque finalidade pública aquele prédio não se justifica mais. É no ideal de bem dominicais que os gestores públicos poderão alienar o patrimônio público. Aqui o professor coloca essas advertências, ó. Prestem só atenção para rapidamente a gente ver elas. Os bens públicos de uso comum do povo, ruas, praças, e os de uso especial, edifícios destinados a estabelecimento da administração, são inalienáveis, entre parênteses, salvo desafetação, quando não possuírem utilidade pública, serão convertidos em bens dominicais. Observação 2. Os bens públicos dominicais e, portanto, desafetados de uma finalidade pública, de uma utilidade pública, podem ser alienados nos termos em que a lei autorizar. Terceira observação.
qualquer bem público é imprescritível, não pode ser adquirido pelo particular através de uso capião. Regra geral, bens públicos, patrimônio público, não pode ser adquirido por uso capião. E então nós teremos de plano a negativa do direito de uso capião de um bem público. Como é que a gente sabe que é o bem público? Porque no procedimento de uso capião é preciso noticiar a União, o Estado federado onde o terreno está, onde o imóvel está, o município onde o imóvel está situado. É preciso noticiar as pessoas jurídicas de direito público interno para que elas saibam da ação de uso capião e para que elas possam dizer no processo se aquele bem que está sendo objeto de uso capião por um particular, se aquele bem não pertence ou à União, conforme os registros lá da Secretaria de Patrimônio da União, ou ao Estado da Federação, ou ao município. Vejam que no procedimento de uso capião, União, Estado e município virão para o processo dizendo: olha, esse patrimônio não é meu. Se os três entes da federação, União, Estado e o município do local do imóvel, disserem que o bem não é público, bom, liberdade para seguir a ação de uso capião com os demais requisitos de tempo de posse e outros eventuais requisitos que a lei exija. Entretanto, se um dos três entes da federação vier ao processo por ofício, dizendo: olha, esse terreno é da União, olha, esse terreno, conforme a Secretaria de Patrimônio da União, está lá registrado como patrimônio da União. Então, acabou a brincadeira. Não podemos adquirir bens públicos por uso capião. A advertência que eu tenho feito: os tribunais têm cada vez mais batido na tecla. A propriedade precisa atender à sua função social. Há um tempo atrás se falava muito em propriedade privada. A propriedade privada precisa atender à sua função social. Agora os tribunais têm vindo com essa ideia de que a propriedade pública também precisa atender a função social da propriedade. E aí começa a se criar algum ou outro precedente deferindo o uso capião de bem dominical, bem de terra, bem público, como terra devoluta, que é uma terra que não é de ninguém e que, portanto, pertenceria ao Estado, umas terras de fronteira que são pertencentes ao Estado, que são pertencentes à União. Então, há uma jurisprudência que, começando a se formar, no sentido de que os entes da federação, que a União, os estados, os municípios, eles precisam também atender função social da propriedade. E aí, a partir disso, começam a deferir aqui ou acolá algum direito de uso capião ao particular, mesmo que o bem seja público, desde que ele seja um bem público dominical, porque não está afetado a uma finalidade pública. Nós temos que ir acompanhando essas situações, mas vocês precisam saber: se a regra do Código Civil lhes for cobrada, vocês sabem que bens públicos não podem ser adquiridos por uso capião. Algum julgamento ou outro a gente encontra, onde tribunais deferem a aquisição de bem público por uso capião, mas é uma exceção muito, muito pequena. O que mais que faltou dizer para vocês? O rol de bens públicos do artigo 99 não é exaustivo, ou seja, o 99 fala de 3 espécies de bens públicos, mas não impede que outros sejam elencados como bens públicos, podendo ser estendido o tratamento de bem público ao patrimônio das empresas estatais, quando sejam afetados à prestação de serviços públicos.
Agora o professor coloca um exemplo de bem público. Se vocês forem à Constituição da República Federativa do Brasil, o artigo 20 fala dos bens pertencentes à União Federal, à união de todos os estados da nossa federação. Se vocês forem ao artigo 26 da Constituição da República, vocês encontrarão lá os bens que são de domínio de cada um dos estados federados. Cada estado da federação tem os seus bens regulados, determinados com base no artigo 26 da Constituição Federal. E aí o professor também traz um desenho, onde o exemplo de bem de domínio da União é a zona econômica exclusiva. Vejam que a zona econômica exclusiva, ela está aqui, ó, a 200 milhas náuticas das nossas praias litorâneas. Então, a gente entra 200 milhas náuticas mar adentro, e ali é zona econômica exclusiva, assim tratada pelo artigo 20 da Constituição Federal como patrimônio da União. Regra geral dos bens privados. Estamos chegando no fim, gurizada. Regra geral dos bens privados ou bens particulares. Os bens privados ou particulares, eles, como regra, estão no comércio. Possibilidade de livre negociação, circulação, alienação, doação, dar em garantia. Bens privados, geralmente, estão no comércio. Nós agora vamos falar de uma exceção, ou de exceções. Os bens privados, eles poderão ficar fora do comércio. Temporariamente, é claro. Os bens privados, como regra geral, estão no comércio, estão disponíveis para negociações das mais variadas, nos nossos atos da vida civil, comprar, vender, alugar, alienar, emprestar. Estamos com os bens privados no comércio, regra geral. Agora, quando eu falo que bens privados estão fora do comércio, eu retiro a possibilidade de alienação deles. Eu preciso, então, falar de vontade da lei ou vontade do titular. Vejam agora que os bens podem ficar fora do comércio por vontade do titular do domínio, por vontade do proprietário. Ele fica fora do comércio. Então, eu falo aqui de 3 cláusulas importantes: a cláusula da inalienabilidade, a cláusula da incomunicabilidade e a cláusula da impenhorabilidade. Eu vou explicar cada uma delas e depois eu digo que a cláusula da inalienabilidade abrange todas elas, quando aposta no negócio jurídico. Por vontade do titular, significa eu, proprietário, posso fazer um testamento destinando o meu patrimônio para os meus herdeiros, mas fora do comércio, com a cláusula de inalienabilidade, com a cláusula da incomunicabilidade e com a cláusula da impenhorabilidade. Vejam que eu estou deliberando isso para a minha próxima geração. E eu estou retirando esse patrimônio do comércio para a vida da minha próxima geração. Vou explicar cada uma delas, depois a gente volta nesse assunto. Cláusula de inalienabilidade é a impossibilidade de alienar o bem de qualquer forma, vender, doar, se desfazer de patrimônio ou até dá-lo em garantia. Vejamos aqui. A cláusula da inalienabilidade não permitirá que o adquirente do bem aliene esse bem, venda, doe, dê em garantia. Agora eu explico a cláusula da incomunicabilidade. Significa nada mais, nada menos do que o proprietário do bem, que recebeu o bem com cláusula de incomunicabilidade, que este bem não venha a se comunicar com a sua cônjuge ou com o seu cônjuge em caso de casamento por qualquer regime. Vejamos aqui que pelo regime de separação total, nós já não teríamos essa comunhão. Entretanto,
Se o titular do domínio desejar passar o patrimônio para o seu herdeiro com a cláusula de incomunicabilidade, ele estará a dizer: deixe esse bem para o meu filho, que será o proprietário dele, mas enquanto o proprietário for, esse bem não se comunica com o cônjuge pelo casamento, com o cônjuge varão ou com a cônjuge virago pelo casamento. A terceira e última cláusula é a cláusula da impenhorabilidade. E aí quem recebe o bem e se torna proprietário do bem, e ao receber esse bem, vê que ele está clausulado com a impenhorabilidade, tem a noção de que aquele bem não poderá ser penhorado por oficial de justiça para pagamento de dívida. Então, muitos pais que veem os seus filhos mal nos negócios fazem essas disposições clausulando os bens deixados em herança ou doação. Clausulam os bens para que os filhos não percam aquele patrimônio, não possam alienar ou dar em garantia, para que os cônjuges dos filhos não comuniquem, não compartilhem aquele patrimônio e se tornem proprietários da metade daquele patrimônio, ou para não permitir que o patrimônio deixado em herança seja penhorado para pagamento de dívidas processuais. Expliquei as três cláusulas e vou agora afirmar. Quando o proprietário faz um contrato, uma escritura pública de doação, ou faz um testamento e ele clausula o bem deixado ou doado, o bem deixado em herança ou doado, ele pode colocar apenas uma das três cláusulas, a da inalienabilidade, porque a cláusula da inalienabilidade já abrangerá incomunicabilidade e impenhorabilidade. A cláusula da inalienabilidade é geral, é genérica, e dentro do conceito dela está a incomunicabilidade e impenhorabilidade. Mas a técnica dos registros, a técnica dos tabelionatos de notas, muitas vezes é dizer expressamente que as três cláusulas estão sendo colocadas. Estou colocando inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade. Geralmente as três vêm escritas expressamente na escritura pública. Mas eu devo dizer a vocês que se somente a cláusula da inalienabilidade estiver escrita no testamento ou no contrato de doação, nós já teremos ali estas três cláusulas postas. Então, a cláusula da inalienabilidade já abrange também incomunicabilidade e impenhorabilidade. O titular da propriedade, originalmente, ele coloca as cláusulas, passa o patrimônio para os seus herdeiros com aquelas cláusulas, e então, durante a vida do herdeiro, ele não pode alienar, ele não pode comunicar com o outro cônjuge ou com a outra cônjuge, e ele também não terá aquele patrimônio penhorado para pagamento de dívida. É uma possibilidade de se clausular bens e deixá-los, portanto, fora do comércio por uma geração. Fora do comércio por uma geração. Ah, professor, eu ouvi falar que um senhor lá colocou as cláusulas para 4 gerações. Até os bisnetos dele não vão poder alienar, comunicar ou penhorar aquele patrimônio. Não. A regra no Brasil é muito clara. Eu consigo clausular os bens e deixá-los fora do comércio para a próxima geração. Então, a geração que recebe com cláusula transmite aquele patrimônio sem cláusula. Se a próxima geração também quiser clausular, a próxima geração que vá novamente ao tabelionato de notas, que vá fazer o seu testamento público ou particular e novamente clausular este patrimônio para a próxima geração. Eu
pai, consigo clausular os bens que eu deixo para o meu filho. O meu filho já vai ter as restrições dessas cláusulas ao longo da vida dele, e quando ele deixar para os herdeiros dele, ele já deixa sem os efeitos da cláusula. Se ele, meu filho, recebeu com cláusula e também quiser passar com as cláusulas para o filho dele, ele terá que novamente fazer uma disposição colocando as cláusulas lá no contrato de doação ou em um testamento. Por força de lei, nós temos o CPC. Rapidamente, o professor fala sobre ele. CPC de 2015, no artigo 833. Nós temos legislações específicas dizendo que determinados bens não podem ser penhorados, como o salário de uma pessoa que está lá no artigo 833. Na disciplina de processo civil, vocês vão estudar inteiramente o Código de Processo Civil de 2015. Então, aqui o professor só menciona, existe rol lá no artigo 833 do Código de Processo Civil, dizendo que vários bens pertencentes a uma pessoa não podem ser penhorados. Os utensílios, os materiais utilizados para uma profissão, como, por exemplo, os materiais utilizados por um dentista, a cadeira onde o dentista atende os clientes, aqueles instrumentos que o dentista operacionaliza, aquilo é impenhorável por força do artigo 833. Os salários, os vencimentos, também têm essa ideia de impenhorabilidade com base no artigo 833. Então, por força de lei, alguns bens vão ficar fora da possibilidade de penhora. Agora o professor fala da teoria do patrimônio e da teoria do patrimônio mínimo da pessoa. Rapidamente, o artigo 391 do Código Civil vai dizer que nós vamos constituir um patrimônio, cada pessoa, CPF, pessoa física ou pessoa jurídica, e que o nosso patrimônio constituído, uns têm mais, outros têm menos, mas o nosso patrimônio vai responder por nossas obrigações. É exatamente isso que significa a teoria do patrimônio. Cada pessoa tem um patrimônio e esse patrimônio é utilizado para pagamento das obrigações que a pessoa venha a contrair. Então, eu contraí obrigações, não as paguei, os meus credores vêm me cobrar e, no final do processo, vai se fazer a penhora do meu patrimônio para pagamento dessas obrigações. Daí eu falo um pouco agora do ministro Luiz Edson Fachin, que é ministro do STF, e ele criou, mesmo antes de ser ministro do STF, ele criou uma teoria do patrimônio mínimo da pessoa. O ministro Fachin, ele fala muito em dignidade da pessoa humana, ele fala muito em direito ao mínimo existencial e fala na nulidade da doação de todos os bens. Então, o que se quer dizer com essa teoria do mínimo patrimonial? Existência do patrimônio mínimo da pessoa. Aqui nós começamos a falar em uma exceção à teoria do patrimônio puramente considerada no artigo 391. Pela teoria do patrimônio, todo o meu patrimônio responde pelas minhas obrigações não pagas e não cumpridas, ok? Ok. E pela teoria do patrimônio mínimo da pessoa, professor, o que acontece? Nem todo o meu patrimônio pode ser utilizado para pagamento das minhas obrigações. O Estado vai me reservar um mínimo entre aquele patrimônio que eu adquiri ao longo da vida e vai deixar esse patrimônio intocável para pagamento de dívidas. Então, eu adquiri ao longo da minha vida, professor Tiago, eu adquiri ao longo da minha vida, até este momento, 2 casas residenciais. Uma é a que eu moro e a outra eu coloco em aluguel. Conforme a teoria do patrimônio mínimo da pessoa, meus credores que vêm cobrar de mim poderão penhorar a minha casa que eu mantenho para aluguel. Ok? Ok.
E se for insuficiente, professor, eles poderão penhorar a sua única casa, que agora é a única, porque uma já foi penhorada, eles poderão penhorar a outra casa que o senhor reside? E aí a regra é não. A teoria do mínimo existencial, do patrimônio mínimo da pessoa, ela vai bater nessa tecla de que o Estado, ele não pode desassegurar o cidadão ou a cidadã. Ele tem que, pelo contrário, assegurar que o cidadão fique com o mínimo para a sua existência digna. E o mínimo seria manter esse cidadão com a sua casa própria, que ele conquistou com o seu suor. Então, nesse peso valorativo, temos o ideal do credor, que quer cobrar o valor que eu não paguei, mas temos um outro valor constitucional, que é o mínimo existencial de todos, e então vale aqui a ideia do mínimo, vale a ideia da Lei 8.009 de 90, que fala da impenhorabilidade do único bem de família, o bem utilizado para residência. Não esqueçam disso. A teoria do patrimônio, ela existe, artigo 391 do Código Civil. Todo patrimônio de uma pessoa responde por suas obrigações, sim. Entretanto, vocês vão ver que legislações se pautaram em uma outra teoria, que é a teoria do patrimônio mínimo da pessoa. Eu vou conseguir penhorar para cobrar dívidas até um certo limite. Quando eu chego naquele mínimo, que é a casa residencial, ali o credor já não consegue mais penhorar a casa residencial, porque o Estado garante por lei, Lei 8.009 de 90, o Estado garante por lei que aquele patrimônio é impenhorável para pagamento de dívidas. Então, o devedor vai continuar devendo para o seu credor, vai continuar também com um patrimônio único, que é o imóvel utilizado para a residência, e nós vamos reconhecer que o credor vai ficar a ver navios, não vai conseguir cobrar a dívida, salvo se o devedor melhorar sua condição financeira, adquirir novos patrimônios por herança, por ganhar na loteria, ou, enfim, qualquer outra situação que faça-o melhorar a condição financeira. Agora o professor fala rapidamente sobre o bem de família, que está estruturado como valor naquela teoria do patrimônio mínimo da pessoa. A Lei 8.009 de 90, ela se estrutura naquele viés de deixar o devedor com um mínimo. Eu não posso deixar o devedor completamente na ruína, porque eu estarei colocando ele numa situação de indignidade de vida. A vida precisa ser digna. É por isso que o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, se a vida precisa ser digna, o Estado precisa proteger, através da lei, um mínimo de patrimônio para que aquela pessoa exista com alguma dignidade e não venha a virar um morador de rua ou não venha a ter que voltar a pagar aluguel. O bem de família, que vocês amplamente irão estudar nos processos judiciais, ele está regulamentado na Lei 8.009 de 90. Significado do bem de família, legal. O único bem usado para moradia é impenhorável para pagamento de dívidas. Basta que o oficial de justiça penhore o meu único imóvel usado como residência, que eu terei como embargar a penhora, mostrar ao juiz ou à juíza do caso que aquela é a minha única casa e que eu uso ela como residência, e a juíza ou o juiz anularão a penhora feita pelo oficial de justiça. Todos têm o direito à Lei 8.009. Todos, absolutamente todos os brasileiros, absolutamente todas as brasileiras têm o direito do mínimo existencial, e ele está contemplado na Lei 8.009. A nossa única casa residencial jamais poderá ser penhorada para pagamento de dívidas dos nossos credores. É preferível, nesse caso valorativo, deixar os credores sem receber do que tirar o mínimo de dignidade que um sujeito tem, que um ser humano tem,
que é a sua habitação. Prefere-se deixar a pessoa devedora com o direito de habitação, em vez de satisfazer o direito de crédito, que o credor também tem, regularmente tem, e a gente identifica como algo importante. As obrigações, elas precisam e devem ser pagas. A gente espera o cumprimento das obrigações. Mas nesse choque, nesse conflito, um tem o direito de crédito e quer cobrar, e o outro tem o direito ao mínimo existencial e quer preservar ao menos a sua moradia, nós vamos bater o martelo para o lado do direito de habitação e para o lado do direito ao mínimo existencial do devedor. E não vamos tomar aquele único patrimônio que ainda lhe resta. O credor que espere mais um pouco para ver se o devedor vai melhorar o seu patrimônio. Aqui, rapidamente também, e já finalizando a nossa matéria, depois vocês terão a prova, eu falo do bem de família convencional. Ele já está lá no artigo 1711, e nós vamos pensar aqui pelo 1711, que a pessoa tem patrimônio. Aqui, para falar do bem de família convencional, nós não falamos de pessoas pobres que estão só com o seu único imóvel residencial. Não. Aqui no bem convencional, faz por escritura pública a convenção de bem de família quem tem patrimônio. Tem patrimônio, por quê? Porque ele estabelecerá uma parte, um terço desse patrimônio para ser o bem de família convencional. E esse terço de patrimônio não poderá ser penhorado por dívidas e será também considerado inalienável. Veja que a unidade familiar, ela vai ela própria restringir a sua utilização daquele um terço de patrimônio e vai deixar, portanto, aquele patrimônio fora do comércio. Então, eu preciso pensar alguém que tenha 300 hectares, uma fazenda de 300 hectares, 3 casas na cidade e 3 carros. Vou só fazer um comparativo para rapidamente dizer a vocês. Poderá ser bem de família convencional por escritura pública ou testamento? Poderá. Isso não decorre de lei, não é a Lei 8.009, isso é Código Civil, artigo 1711. Poderemos ter uma pessoa com 300 hectares, com 3 casas na cidade e com 3 carros. O que ele pode fazer? Pegar um terço desse patrimônio, 100 hectares, uma das casas na cidade e um dos carros na cidade, e reservar esse um terço como bem de família convencional. Portanto, será um terço, 100 hectares, uma casa e um carro, e será um patrimônio livre de penhora por dívida e também inalienável. Eles se autorrestringem enquanto titulares do direito de propriedade, porque eles não poderão, a família não poderá alienar de qualquer forma, não poderá nem dar em garantia aquele um terço consistente em 100 hectares, uma casa e um carro. Vou ler rapidamente e a gente termina. Impenhorável e alienável é o bem de família convencional, previsto no artigo 1711 do Código Civil. O bem de família convencional, ele é instituído por escritura pública no tabelionato de notas ou por testamento, que pode ser público ou particular. Não pode superar um terço do patrimônio da pessoa ou da entidade familiar. Por isso eu repito, bem de família convencional faz-se, institui-se por escritura pública ou por testamento. E quem faz bem de família convencional só o faz porque é rico, porque tem patrimônio. E eu dei o exemplo do fazendeiro com 300 hectares, com 3 casas e com 3 carros. Ele pode reservar até um terço desse patrimônio. 100 hectares dos 300, uma casa entre as 3 e um veículo entre os 3 veículos, e dizer assim, este um terço do meu patrimônio, ele vai ser considerado bem de família convencional por escritura pública,
portanto, ele está fora da possibilidade de penhora por oficial de justiça, e esse 1/3 patrimonial também é inalienável. A ideia é proteger o mínimo familiar, 1/3 desse patrimônio, para que a família tenha condições de manter o seu padrão de vida sem perder este patrimônio. Vejam que a ideia do bem de família convencional é manter a unidade familiar com algum patrimônio razoável. E depois que essa unidade familiar ela está extinta pela morte dos veteranos, pais que já envelheceram e faleceram, os filhos já começam a tratar aquilo como uma eventual herança e já sem a necessidade de manter a impenhorabilidade ou a inalienabilidade que o bem de família convencional impõe. Feito, gurizada. Agora vocês vão dar uma estudada para a prova e vão na segunda-feira para o diurno, às 13h30, realizar a prova final, e na terça-feira para o noturno, às 19h, realizar a prova final. Muito obrigado.